noite a todos, muita paz. É uma alegria estar aqui em Ribeirão Preto pela primeira vez para participar de uma atividade no movimento espírita. E é claro que o coração está em festa, né? Nós acabamos de chegar de viagem, não deu nem tempo de colocar o desodorante direito. E já viemos para cá, mas o coração está bem cheiroso, feliz por poder conhecer essa instituição e o movimento espírita aqui da cidade de Ribeirão Preto. O tema proposto para nós conversarmos essa noite é construindo pontes entre pais e filhos. Será que nos dias de hoje nós estamos necessitando construir pontes de relacionamento entre pais e filhos? Será que a sociedade atormentada que nós testemunhamos hoje não é o reflexo dos lares atormentados? No Livro dos Espíritos, na questão 775, Allan Kardec fez a seguinte indagação para os espíritos, com as minhas palavras, ok? Quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares? E os espíritos responderam, e essa resposta ela é de certa forma profética, pois tudo aquilo, a resposta resumia tudo aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Quais as consequências do relaxamento dos laços familiares? Eles responderam: o relaxamento dos laços familiares provocaria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo. E nós vivemos hoje a era do egoísmo na sociedade humana. O egoísmo está entronizado dentro dos corações. Então nós encontramos jovens, eu faço muitas palestras em escolas e também nos congressos, no movimento espírita aí pelo Brasil. E nós encontramos muitos jovens que se queixam de que os pais estão ausentes. Então nós vivemos nesses dias uma espécie de orfandade totalmente diferente, orfandade emocional. O pai está dentro de casa, mas não presta atenção no filho ou não participa da vida dos filhos. Então você olha para a sociedade atormentada e começa a se perguntar onde é que esse tormento começa. E você vai identificar com muita clareza que esse tormento começa dentro de casa. Parece que os pais perderam o endereço do coração dos filhos e os filhos perderam o endereço do coração dos pais. Então, a modernidade hoje tem trazido para cada um de nós desafios terríveis e muito complexos para a gente lidar, principalmente na área da educação, principalmente para que nós consigamos chegar no coração dos nossos filhos. Então são muitos os garotos e garotas que me procuram para me mostrarem, por exemplo, os braços mutilados, cortados, com giletes, garotos que querem se matar, porque os pais às vezes adjetivam os filhos de maneira pejorativa. Tem pai que vai falar com o filho e não consegue se dirigir de maneira respeitosa, já trata com grito, chamando de vagabundo, isso e aquilo. Todas essas questões, elas estão palmilhando a nossa sociedade de hoje, e as pessoas que adentram a casa espírita, a maioria acredita que está vindo para a casa espírita porque está sofrendo problema obsessivo. E o problema obsessivo, ele se dá porque ele tem na gênese os conflitos emocionais que as pessoas vivem dentro de casa por não conseguirem se relacionar. O marido não se relaciona com a esposa, não se relaciona com o filho, cada um vive num mundo muito particular e as pessoas estão aí apartadas, cada uma daquilo que é essencial, esquecendo-se de que nós somos espíritos, necessitamos de alimento espiritual, que não seja apenas a prece, precisamos de afeto, precisamos de respeito, precisamos de carinho. Então quando as pessoas falam, por exemplo, em bullying hoje, todo mundo pensa na escola, mas o bullying acontece dentro de casa também. E você vai identificar a prática do bullying, o filho praticando bullying com o pai ou o pai praticando bullying com o filho. Então, como é a primeira vez que eu venho aqui, vim de Recife, vocês não estavam sabendo, mas é uma surpresa, a palestra vai até 00:30. Ok? Vocês não merecem resgatar tudo hoje, né? Vai ser no horário normal mesmo.
Mas a gente precisa tratar desses assuntos e evidentemente que o tempo é escasso. Então eu vou fazer alguns apontamentos para que a gente possa contextualizar a nossa fala para os dias de hoje e principalmente entender que é urgente para que as nossas dores próprias sejam curadas, a minha e a sua, o meu coração e o seu coração e o coração do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, que a gente comece a construir pontes. E para que a gente possa construir pontes, nós precisamos derrubar alguns valores antigos que ainda estão dentro de nós e que foram legados pela educação que os nossos pais deram para a gente. Então, muito do que a gente faz, do que a gente pratica, tem a ver com aquilo que a gente recebeu. E hoje em dia, meus amigos, na era em que você tem que lidar com isso aqui, olha, a coisa não é tão fácil assim. Então, vou fazer uma pergunta para os senhores e para as senhoras. Quem tem filho aqui, por favor, levante o braço. Quem tem filho? Ok. Eu tenho certeza que os papais e as mamães aqui de Ribeirão Preto têm a preocupação em dar a melhor formação acadêmica para os seus filhos, não é isso? Então, o que você faz? Educação acadêmica de qualidade no Brasil é sinônimo de escola cara. Mas quem pode, coloca o filho na melhor escola de Ribeirão Preto. Porque nós estamos muito preocupados em que eles tenham um futuro garantido, com um diploma que lhes garanta uma renda, quem sabe um status social, quem sabe o seu filho faz medicina, ou se torna um advogado, para que ele possa ser respeitado em sociedade. Mas eu queria fazer uma observação para trazer para o nosso contexto dentro do Espiritismo, para revelar para vocês que a formação acadêmica não garante a felicidade de ninguém. Então, seu filho pode estudar na melhor escola de Ribeirão Preto, na melhor escola do Brasil. Amanhã ele vai passar no Enem e vai entrar na melhor universidade do Brasil, na USP, na Unicamp, na melhor universidade de Ribeirão Preto. O seu filho pode até estudar em Harvard. Harvard, há 12 anos consecutivamente, é a melhor universidade do mundo. Ele pode até estudar em Stanford. Stanford é a segunda melhor universidade do mundo. E outro dia, dirigindo lá nas ruas de Recife, eu ouvi essa notícia na rádio CBN, que a Universidade de Harvard era eleita pelo 12º ano consecutivo como a melhor universidade. Aí eu fui para casa e fui fazer uma pesquisa. Eu fui pesquisar se existiam e aconteciam suicídios de alunos que estudavam em Harvard. Aí eu descobri que os alunos de Harvard também se matam. Eu descobri que alunos da USP também se matam, alunos da Unicamp também se matam. Então eu comecei a refletir se, em uma época de extrema competitividade, em que nós estamos muito preocupados em que os nossos filhos atinjam uma formação que lhes garanta um bom salário e que lhes garanta, quem sabe, um status respeitoso dentro da sociedade pela profissão que exerçam, eu vos indago se os vossos filhos matriculados nas melhores escolas, seja de Ribeirão Preto ou de qualquer lugar do Brasil, se eles têm a felicidade garantida. Será que tem? Evidentemente que não. O Espiritismo, ele chegou ao mundo como uma proposta educativa. O Espiritismo não veio salvar ninguém. Talvez tenha vindo salvar a gente da nossa ignorância, mas é uma proposta eminentemente educativa. Mas não é uma proposta educativa para que a gente se torne santo. Nem é uma proposta educativa para que nós santifiquemos os nossos filhos. Hoje nós já estamos cansados de saber, pela riqueza da literatura espírita, que existe vida depois da morte. Não é isso, pessoal? Pessoal, quando eu fizer pergunta, vocês respondam, porque aí acaba logo, tá certo?
Nós já sabemos que existe vida depois da morte, mas a pergunta que se impõe, que eu faço para você, é se você tem vida antes da morte e se a sua vida tem qualidade. Se você vive ou sobrevive, se a sua vida tem qualidade nos relacionamentos, ou se nós somos criaturas que estamos preocupados com o nosso lar, na dimensão espiritual, e não estamos preocupados com o nosso lar, aqui, junto com a nossa parentela consanguínea, não é? De maneira que, o que a gente vai fazer com aquele adolescente que de repente surge lá no meio da sala da tua casa e você tem vontade de comer ele com batata? Porque ele lhe irrita e lhe desafia. O que você vai fazer com aquela criança que surge e que você não sabe bem de onde vem, aquele sentimento que te incomoda, algo que permeia o teu relacionamento e que você carrega dentro de si como conflitos reais, experimentados no dia a dia? Tanto quanto os jovens estão precisando de ajuda, os pais também estão precisando de ajuda. Tanto quanto os filhos precisam de encaminhamento e aconselhamento para serem educados, os pais também precisam ser educados. Quando me convidam para fazer palestra para jovens, eu sempre digo assim: aonde é? Aí marca, vê a agenda, aquela coisa toda, eu vou. Mas só tem um detalhe: tem que ter uma palestra para os pais também. Não dá para falar com o jovem como se o jovem fosse problema, sem falar com o pai, porque na maioria das vezes o problema é o pai. O pai que eu me refiro são os pais, o pai e a mãe. Então esse universo, ele é muito amplo e muito complicado, porque eu não vim aqui convidado pelos meus amigos, pelo Gilberto, que foi generoso no convite que me fez no ano passado, pelo Paulo, que está ganhando bônus hora de me carregar para lá e para cá. A minha ideia ao sair daqui essa noite não é trazer para a senhora e para o senhor uma resposta pronta. Eu gostaria de sair daqui e deixar todo mundo incomodado. Por isso eu pergunto aos senhores: vocês conhecem os vossos filhos? Vocês conhecem os vossos filhos? Conhecem de verdade? O seu filho dentro da sua casa, ele se comporta como ele é, ou ele vai se comportar de acordo com as normas estabelecidas de comportamento dentro do lar para satisfazer as normas impostas pela direção da casa? O seu filho, se ele tiver um conflito na área da sexualidade, ele vai lhe procurar? Quando você assiste uma novela com o seu filho, ou ele não assiste, ele sentou ali por um acaso do seu lado, e aparece um personagem, um gay, os seus comentários com relação ao personagem são comentários depreciativos, pejorativos? O que é que a gente fala para os nossos filhos e o que é que a gente passa para os nossos filhos quando nós estamos convivendo com eles? Então, nós nos deparamos hoje, eu atendo muitos jovens e muitos pais que querem conversar sobre isso, com garotos e garotas que estão dentro de casa, sentados na sala, do lado do pai e da mãe, com os dois braços erguidos, pedindo socorro, e os pais não percebem. A reencarnação é uma lente para que a gente possa mudar a nossa compreensão do que é educar. Por exemplo, os espíritos nos informam, no Livro dos Espíritos, que existem pais inteligentes e filhos obtusos. Ou seja, pai inteligente, filho limitado. Ou filho inteligente e pai obtuso, limitado. A ótica reencarnacionista e a proposta educativa
é para que a gente tenha autoridade com os nossos filhos, mas que jogue fora o autoritarismo. O que é o autoritarismo? É o grito, é o espancamento, é o xingamento. O que é a autoridade? A autoridade é a ascendência que eu tenho sobre o meu filho, porque aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. E a reencarnação hoje pode nos fazer entender, o nosso tempo é curto, e amanhã a gente vai poder explorar mais esse assunto, no domingo a gente vai se aprofundar, e eu vou falar sobre alguns conflitos que são estabelecidos desde a adolescência, do choque com os pais, das discussões, como é que esse processo se dá, mas eu vou dar um spoiler, né? Não é assim que se fala hoje em dia? Vou dar um spoiler muito importante, para que a gente aproveite esse nosso encontro. Vou pegar esse copo aqui, vou aproveitar e beber água, mas vou usar ele para dar um exemplo. Os espíritos nos dizem que a reencarnação, ela começa na concepção, quando o espermatozoide fecunda a célula ovo, e ela vai se completar aproximadamente até os 7, 8 anos de idade, né? Não é um número cabalístico, ok? Então, até os 7, 8 anos de idade. Lá na pergunta 300... Pessoal, o assunto está chato? Vocês querem falar sobre depressão, mediunidade? Continuo? Tá certo. Lá na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, eles perguntam assim, Allan Kardec pergunta assim, aliás, não esqueçam, hein, pessoal, dia 16 tem que ir no cinema assistir o filme. Eu assisti o trailer lá com o Wagner Assis, lá em Brasília, no congresso onde estávamos. É um filme belíssimo, belíssimo. Então Allan Kardec perguntou assim, estou falando com as minhas palavras, ok? No livro, tá a forma de Kardec perguntar. Por que é importante para o espírito passar pela reencarnação, pela infância? Pergunta 383. Por que é importante para o espírito passar pelo período infantil? Eles respondem, porque é nesse período que o espírito está suscetível a ganhar valores éticos morais. Então aquela menina que está ali, de vestidinho vermelho, que eu não sei quantos anos ela tem, deve ter 3, 4, mãe? 7? Nossa, está velha, né? Que tem, com 7 anos, a gente olha para a embalagem de 7 anos, mas a gente não sabe quem está ali dentro, né? O espírito milenar que habita ali. Então ela está, vamos dizer assim, aproveitando ela, completando a encarnação. E aí, ela chegou na casa da mãe dela, como esse copo aqui, vazio, vaziozinho. Ela nasceu, e quando ela veio ao mundo, já no instante em que ela foi para os braços da mãe e começou a ser amamentada, aquela menina, ela passou a captar toda a energia das pessoas que convivem com ela. Ela passou a ter a percepção, o processo educativo dela começou, e até os 7, 8 anos, esse copinho representa ela, até os 7, 8 anos, a mãe e o pai precisam encher esse copo de valores éticos morais. Porque se eles não encheram esse copo de valores éticos morais, ela está com 7 para 8 anos, daqui a pouco ela chega aos 9, 10. Chega na fase da pré-adolescência. Quando o espírito chega nessa idade, 10 anos, 11, 12, ele passa por algumas situações muito peculiares, que são determinantes para a felicidade e para a vida dele. A primeira coisa que um adolescente experimenta, eclosão dos hormônios. Quando os hormônios eclodem, existe uma transformação do nosso cérebro, uma transformação física, mas uma transformação psíquica também. Todo mundo aqui foi adolescente, todo mundo sabe como é. Quando descobre o desejo, descobre o prazer, não é? Descobre de maneira solitária. Esse é um fator muito importante. O outro fator é que ela vai se individualizar.
ela vai olhar para o pai e para a mãe e vai se ver assim como uma individualidade. Ela vai perceber que ela não está grudada mais naquele casal que a gerou. E quando ela se individualiza, ela começa a olhar para o pai e pensa assim, ela pode não falar, mas ela pensa assim, que engraçado, o meu pai mente, a minha mãe mente, o meu pai fala uma coisa e faz outra, a minha mãe fala uma coisa e faz outra, meu pai fala palavrão, ele não quer que eu fale, mas ele fala, ele não quer que eu grite, mas ele grita, ele não quer que eu fume, mas ele fuma, ele não quer que eu beba, mas ele bebe. Então ela começa a ter clareza do mundo à volta dela, e isso está contribuindo para a formação do caráter dela. Mas o período de encher o copinho, até os 8 anos de idade, nós tivemos oportunidade de fomentar valores. Mas aí vem outro fator importante, que são as reminiscências de vidas passadas. Ela vai se assumir como ela é. E nós todos passamos por isso. Ela vai herdar a herança das próprias ações, das vidas passadas. E no instante em que ela tiver que fazer escolhas, se ela não tem dentro dela valores éticos morais que os pais passaram, ela vai sempre optar pelas tendências que ela traz. Tem mais um fator, mas eu não vou falar hoje, só amanhã. Eu estou querendo fazer esse comentário para que você olhe para o seu filho e entenda que você não está educando um corpo, você está educando um espírito imortal. É diferente. Ninguém educa falando. Ninguém educa falando. Você fala com seu filho, só fala. Então você não está educando ele, porque educação pede conversa. Para educar a gente tem que conversar, porque se você conversa, você vai ouvir o que teu filho tem a te dizer, você vai prestar atenção e vai descobrir quem ele é. Mas se você só fala, você não sabe quem ele é. Percebe a sutileza de como os conflitos se instalam? E eu não estou falando do que ocorre no mundo paralelo, que é a dimensão espiritual. Eu estou falando apenas do nosso processo educativo dentro de casa. Então a gente precisa entender, e temos urgência dessa necessidade, que nós precisamos começar a construir pontes para nos relacionarmos. Nós precisamos começar a entender que o nosso papel como educadores, pais, nós não podemos ficar num pedestal acreditando que nós somos os donos da verdade, que nós sabemos tudo. Nós não sabemos. E quando eu disse que a educação é uma via de duas mãos, o meu discurso seria totalmente descabido se ninguém acreditar na reencarnação, ok? A reencarnação mostra que a educação é uma via de duas mãos. Você ensina, orienta e presta atenção no seu filho, porque ele pode te ensinar e te orientar também. Onde estão as origens dos conflitos, das fobias emocionais? Aonde estão as causas de jovens que são cobrados pelos pais a vida inteira para tirar a nota alta, e na hora em que se frustra que tira uma nota alta, eu prefiro me suicidar do que desapontar meu pai? Aonde estão os jovens médiums? Porque Kardec se utilizou de 5 adolescentes na revisão do Livro dos Espíritos. Aonde estão os médiuns de hoje? Eu sei, estão se suicidando, se automutilando, tendo conflitos de sexualidade, e ninguém conversa com eles. Eu tenho encontrado pelo Brasil, e eu peço licença para fazer essa citação, e sei que meus irmãos vão me compreender. O Espiritismo é uma doutrina dinâmica. Então Kardec disse que os próprios espíritos não deram a última palavra. O Espiritismo tem que atender a demanda do mundo. Tem que atender a demanda do mundo. Então, quando eu vou nas casas espíritas, do Rio Grande do Sul ao Amapá, as pessoas me perguntam: Adeilson,
por que os jovens não ficam na casa espírita? Aí eu digo assim, porque ficar na casa espírita é muito chato, porque a casa espírita não tem nada que interesse para eles, porque ninguém trata de assuntos de acordo com o conflito que eles carregam dentro de si, porque é inadmissível, no instante em que a sociedade, que o seu filho tem um smartphone, com o smartphone ele acessa qualquer conteúdo pornográfico, com o smartphone ele pode, você pede para levantar a cerca elétrica na tua casa para se proteger da violência, solta o cachorro no quintal para se proteger da violência, e o teu filho fica com o smartphone dentro do quarto, ele pede um cigarro de maconha via delivery, o traficante joga por cima da tua cerca elétrica e você está lá na sala assistindo a Rede Globo achando que teu filho está protegido. Eu tenho casos para contar a noite inteira, de uma mãe, por exemplo, de 9 anos, que me procurou lá em Teresina, quando acabamos uma palestra num teatro, e me disse assim, peguei meu filho de 9 anos assistindo um filme pornográfico. Falei, minha senhora, me desculpe, a senhora não sabe que com o smartphone pode se assistir qualquer coisa? Você que dá um celular para o seu filho, você não sabe disso? Não? Você não sabe que seu filho pode acessar uma página que vai ensinar ele a se suicidar? Você não sabe que o seu filho pode curtir páginas que fomentam ódio, preconceito, homofobia? Nós temos que ter... Eu saí do lugar, né? Já voltei para o lugar. Desculpa, viu? Nós temos que ter clareza no processo educativo. Como é que se educa um jovem hoje que tem essa tecnologia ao alcance da mão? A gente tem que educar estando presente. A mãe me perguntou outro dia, Paulo, o meu filho fica assistindo determinado youtuber, o que eu faço para o youtuber perder espaço na vida do meu filho? Eu falei, quem tem que ocupar o espaço do youtuber é a família, o pai, a mãe. Se interesse pela vida do seu filho, participe da vida dos seus filhos, vá para a reunião da escola do seu filho. Mas as pessoas não querem compromisso, elas não querem responsabilidade, e depois elas colocam a mão na cabeça, meu filho não fala comigo, meu filho não sai do quarto, meu filho isso, meu filho aquilo. Minha gente, a solução está na nossa mudança de atitude. Eu estava saindo do hotel e eu fiz um telefonema para um amigo meu que é médico lá em Recife. Nós estávamos fazendo um seminário lá em Olinda e no intervalo ele veio me perguntar, Rodeilson, tem uma filha de 15 anos, ela tem o smartphone, todas as vezes que eu chego do lado dela, que ela está no WhatsApp, ela fecha a tela para que eu não veja com quem ela está conversando. Todas as vezes que eu chego perto do notebook, ela minimiza a tela para que eu não veja o que ela está acessando. E ela ainda vira para mim e diz assim, ô pai, tu não me dá privacidade não? Aí ele olhou para mim e disse assim, o que eu faço? Eu tive vontade de responder. Eu disse assim, quem paga a privacidade? A conta na internet? É tu ou ela? Sou eu. Eu falei, então, filho não quebra, não é pecado dizer não, e eu vou fazer uma colocação que ela não é resultado da minha opinião própria, a minha colocação é resultado da minha vivência nas escolas públicas, particulares. O que eu vou contar aqui agora é um apanhado da realidade. 95% dos jovens se queixam da ausência dos pais. 95% dos jovens gostariam que os pais dissessem não, que o pai se interessasse para brigar. Mas a maioria se encontra ocupada. Eu não vim aqui ser a palmatória dos pais, porque quando eu falo para os filhos, para os jovens, o meu discurso é para que eles compreendam os pais, para que eles tenham paciência, porque muitos pais não conseguem lidar nem com os próprios conflitos da educação que receberam dos pais.
dos avós, dos filhos. É pai que batia, é pai que era bêbado, é pai que era violento, é pai que não falava. Então a gente está numa cadeia de aprendizado e a gente tem que aprender na lida diária do processo educativo com os nossos filhos. Por isso a gente precisa construir pontes. Que ponte eu preciso construir? Uma ponte para a gente derrubar. Eu não posso criar a expectativa de que meu filho seja perfeito, porque ele não será, assim como eu também não sou um pai perfeito. Eu tenho que estar presente na vida dos meus filhos. Ponto. Eu trabalho o dia inteiro, mas quando chego em casa, tem que ter tempo para o seu filho. Se não tem tempo, não deveria ter tido filho. Só um parênteses, você olha para o meu discurso e fala assim, nossa, esse homem deve ter sido um pai sensacional. Engano seu. Eu sou o resultado dos meus erros. Eu sou um pai que errou e que acordei e que, como escrevo para crianças e jovens e tenho facilidade de escrever sobre o comportamento humano, os meus livros da FEB, editora espírita, foram parar dentro de escolas. E aí começaram a me chamar para ir nas escolas. Meu primeiro livro infantil foi para minha neta, Belinha e a Lagarta Bernadette, que eu publiquei lá em 2007, na Bienal do Rio de Janeiro. Só que a Belinha hoje está com 18 anos, né? É uma universitária. Aí eu fui procurar livro para jovens, para Belinha ler, não tinha. E a gente percebe uma carência de olhar nos olhos dos pais e falar com os pais que, mesmo que eles tenham se equivocado em algum momento na educação dos filhos, que eles podem mudar esse panorama, esse quadro pode ser modificado. Esse fato também aconteceu em Teresina. A Federação Espírita do Piauí me convidou para fazer palestras e me pediu para conversar com os pais. E eu estava lá conversando com os pais. Quando acabou a minha fala, uma senhora morena, negra, de cabelos brancos, veio na minha direção e já veio chorando. E eu falei, o que eu fiz, né? Eu pensei, né? O que foi que eu falei que eu não devia ter dito? Ela chegou perto de mim e disse assim, eu descobri hoje que eu nunca conversei com a minha filha. Eu disse agora há pouco aqui, né? Com filho a gente não fala, com filho a gente conversa. E eu disse isso lá. E ela fez assim, essa colocação, eu nunca conversei com a minha filha. Falei, mas não tem problema, a senhora quando voltar para casa hoje, já começa a exercitar, porque tudo precisa de exercício. Tem gente que não consegue amar, não consegue abraçar, não consegue ser afetuoso, não consegue olhar nos olhos. Nós não sabemos os conflitos que as pessoas carregam dentro de si. Quando a senhora voltar para casa, comece a conversar com a sua filha, vai ensaiando, fazendo um aprendizado e tal. Eu nunca conversei com ela. O senhor quer que eu prove como eu nunca conversei com ela? Pois não, senhora. Eu percebi que ela queria desabafar. E ela me contou o seguinte. Há 2 anos atrás nós estávamos na nossa casa, quando o meu marido, num domingo, família reunida, meu marido sofreu um infarto. Ligamos para o SAMU veio e socorreu meu marido, colocou ele na maca, ele estava consciente. Na hora que a maca saiu, estava saindo pelo portão, a minha filha estava do lado e o meu marido virou-se para ela e disse assim, filha, me dá um abraço. Ela estava muito impactada com aquela cena de ver o pai daquele jeito e não o abraçou. Só que o meu marido não voltou mais para casa. E aí a minha filha desenvolveu conflitos emocionais. O senhor sabe como que eu descobri isso? Eu disse, não senhora, descobri pelo Facebook. Isso prova que eu nunca conversei com a minha filha. E eu disse a ela, volte para sua casa, esqueça todo o passado
Porque ninguém pode ser feliz nem construir uma vida nova em cima de bases podres. E comece aos poucos a conversar com sua filha. E muitos de nós agem assim. Nós achamos que os nossos filhos têm que fazer aquilo que nós queremos. Claro que a gente tem que ter autoridade, orientar, dizer não, mas nós temos, principalmente se nós nos dizemos espíritas, nós temos que ter um novo olhar, uma nova compreensão, porque eu vou repetir, nós não estamos educando corpos. É até às 8? É isso, Paulo? Até às 8? Ok. Então, a gente precisa parar para refletir nestas questões. Construir pontes é ir ao coração e deixar que eles entrem nos nossos corações. E construir pontes é se tornar humano, humanizar a relação, não ser um herói que nós realmente não somos, mas somos seres humanos. Não tira a nossa autoridade de relacionamento com os nossos filhos, você olhar nos olhos do seu filho um dia e dizer assim: filho, hoje eu não estou bem, hoje o pai não está legal. Não vai diminuir você, vai criar uma relação mais intimista, mais próxima. A ponte tem que ser construída para que o seu filho atravesse e caminhe na sua direção. Mas se você diz ao seu filho: você é um vagabundo, você não vai dar certo, o filho de fulano é melhor que você, se você compara o seu filho com o filho dos outros, você está abrindo um abismo no relacionamento entre vocês. E dificilmente ele irá lhe procurar na hora que precisar da sua ajuda. Vou repetir. Não importa o passado. Ok? Semana passada eu estava lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul. Aí um senhor estava sentado, muito emocionado, porque nós abrimos para perguntas, porque o tempo lá era maior, e ele disse assim: eu devia ter ouvido isso há 30 anos atrás. Um pai que estava com uma filhinha no colo disse assim: ainda bem que eu ouvi isso hoje. Não importa, o que importa é que a gente tenha uma compreensão de que a nossa relação mais próxima aos nossos filhos não vai tirar a nossa autoridade. Se a autoridade se impôs com gritos e com adjetivos pejorativos, nós não somos respeitados, nós somos temidos. Se nós berramos, espancamos e xingamos, nós somos temidos. E a gente precisa desconstruir essa imagem para que possamos nos aproximar dos nossos filhos. Eu gostaria a gente só tem 10 minutos para a gente terminar, não vai até meia-noite, né? Todo mundo vai escapar. Eu gostaria de contar uma história verdadeira. Aliás, todas essas histórias, eu terminei de escrever um livro recentemente, Paulo, onde eu conto só histórias com adolescentes, que eu coletei nas escolas, no movimento espírita. Essa história está no livro. Eu fui numa cidade muito conhecida no Brasil, muito bonita, no bairro mais rico dessa cidade, me pediram para fazer uma palestra para pais e para jovens. E eu falaria 1 hora e depois responderia perguntas durante meia hora. Falei 1 hora e respondi perguntas. Respondi. Sobrou uma pergunta. A pessoa estava sentada na mesa, a dirigente, selecionava as perguntas e me fazia. Sobrou a última. Ela olhou para a pergunta, leu, olhou para mim, olhou para a pergunta, olhou para mim.
só tem essa aqui, Adeilson. Eu falei, pois não. A pergunta começa dessa maneira: eu sou a pior pessoa da minha casa. Se eu não existisse, a minha família era mais feliz. O que eu faço? Em primeiro lugar, não era uma pergunta, era um pedido de socorro. Não é? Um grito de socorro, de uma dor profunda na alma. E eu comecei a responder dizendo assim: para mim você é a melhor pessoa da sua casa. E fui procurando, essa resposta levou uns 10 minutos, em que eu tentava desconstruir essa imagem que essa pessoa tinha de si mesma. Eu terminei de responder e nós fomos para os autógrafos. Eu fui autografar os livros e, como a casa tinha muita gente, a fila estava grande. Eu estava ali autografando. Em determinado momento eu olho para a fila e vem uma família. Um homem jovem, muito bonito. Uma mulher jovem, muito bonita. Com 2 garotos. Um deveria ter aproximadamente 12 anos e o outro deveria ter 7 anos. O garoto de 12 anos vinha com um livro. Eu autografei, estava sentado, né? O abracei e disse assim para ele: posso abraçar seu pai também? Aí o pai dele, eu não levantei da cadeira, o pai dele se abaixou e me abraçou. Quando o pai dele terminou o abraço, que ele foi me soltando, ele já começou a chorar bastante. Eu não prestei atenção porque eu tinha que me voltar para a fila para atender as outras pessoas. Mas a família saiu pelo meu lado direito. Quem estava aqui ao lado disse assim, me disse depois: aquele pai saiu chorando, soluçando, feito criança. Porque quem fez aquela pergunta e disse que era a pior pessoa da casa foi aquele garoto de 12 anos. Cuidado com o que você fala na frente dos seus filhos. Cuidado com as suas palavras. Porque certamente ele ouviu alguém dizer que ele era alguém que atrapalhava, eu não sei o que, mas alguma coisa de interesse dos adultos. Recentemente, no MIEP, em Campina Grande, no Carnaval, é um evento que acontece durante 4 dias, eu era um dos palestrantes e eu tive encontro com um jovem. Então, na minha fala, uma garota, algumas sempre choram, né? Porque acabam se identificando com os dramas. Uma garota chorava muito assim, depois ela veio conversar comigo, mostrou os braços todos mutilados, cortados. Ela me disse assim, que a mãe dela todo dia diz para ela que ela é uma baleia gorda, não é? Que adjetiva a filha negativamente. E é claro que a menina está desenvolvendo processos de distúrbios emocionais que a estão arrastando para o quadro depressivo e que depois disso, evidentemente, o suicídio vai se anunciar como uma saída. Então, é no seio da nossa família, na minha, na sua, que os problemas se instalam. E quando eles se instalam no campo emocional, a porta fica escancarada para a influência da dimensão espiritual. Está lá registrado por Mateus 16, 19. Tudo aquilo que você liga no céu, você está ligando na terra. Tudo aquilo que você desliga na terra, você está desligando no céu. Ou seja, tudo aquilo que você conecta na terra, tudo aquilo que você cultiva, você está também potencializando com a ajuda de entidades perturbadas, perturbadoras e tudo mais. É tempo de construir pontes. É tempo de ir com o filho no cinema. É tempo de sair com os filhos quando eles nos convidarem. Quando eles não nos convidarem, acharem que vão pagar mico, a gente leva, depois vai buscar. E recentemente uma mãe disse assim para mim: meu filho quer ir no show do Felipe Neto. O que eu faço? É um inferno levar meu filho para assistir o Felipe Neto. Eu disse assim: o que você faz? Vai junto. Não proíba.
Não proíba seu filho, vá junto. Mas se ele disser para mim que não quer ficar comigo, quer ficar com os colegas, deixe ele ficar com os colegas, mas esteja lá no ambiente, participe. A única maneira de nós participarmos, de nós termos voz ativa na vida dos nossos filhos, é estando junto com eles. Eu escrevi um livro que eu lancei na Bienal de São Paulo ano passado, chamado O Inimigo Íntimo, onde eu escrevi sobre comportamento humano, nesse viés de psicanalista com a lente do espiritismo, que me ajuda muito, né? E eu coloquei, foi escrito lá na orelha do livro, o seguinte: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Você mora sozinho e quer fugir de casa. Hoje nós queremos fugir de casa. Nós estamos fugindo. Mas eu não estou falando da casa de alvenaria. Estou falando que nós estamos fugindo do convívio conosco mesmo. Nós não estamos conseguindo lidar com a nossa ansiedade, com a nossa inquietação. E somos criaturas ansiosas, criaturas que sofrem em demasia por coisas que nem existem, mas que nós criamos e alimentamos. Então nós precisamos voltar para casa, voltar para a nossa essência espiritual. Um espírito precisa de afeto, de carinho, de amor, de respeito, de abraço. Nós precisamos ter essa clareza, ter essa noção muito exata do que Deus nos pede, porque se vocês não sabem, Deus confia nos pais. E a paternidade é uma missão. Seja qual for a dificuldade que você viva, é sempre possível refazer o caminho, recomeçar, se nós tivermos a humildade de construir pontes. Vou contar uma coisa para vocês, muito marcante, de cunho particular, mas que como educador, principalmente como pai, eu conto, não sei aqui, nesse ambiente, mas nos lugares que eu conto tem ajudado muita gente, muitos pais e muitos jovens. Eu sempre tive um discurso acolhedor, espiritismo para todos. Sempre foi meu discurso. Nas escolas, eu sou contra o preconceito. Esse discurso vem comigo há muitos anos. O ano passado, Deus me chamou para fazer a prova prática, dentro da minha casa. Meu filho me chamou, de 32 anos, não me chamou, ele me ligou, porque ele estava em São Paulo, eu estava em outro momento, não dá tempo de contar a história, mas eu gostaria de deixar vamos colocar entre aspas essa palavra, esse testemunho, no sentido de ilustrar. Meu filho me chamou para me dizer que era uma filha, que eu tinha uma filha transgênero. E quando ele me disse isso, que eu tinha uma filha, eu disse para ele assim, era a prova prática, né? Que Deus me deu. Isso não muda nada no amor que eu tenho por você. Onde você não for respeitado, eu também não serei respeitado. Onde você não for bem-vindo, eu também não serei bem-vindo. Porque eu sou pai. E um pai ama o seu filho. Um pai espírita tem que amar a essência do que seu filho é. Eu aprendi, no dia seguinte, quando ele me contou isso, meu processo de gestação de um pai novo começou. E eu tive que começar a exercitar, a substituir o artigo masculino definido O pela letra A. E quando eu acordei pela manhã, depois de uma noite inquieta, evidentemente, a minha primeira mensagem foi: bom dia, filha. Depois do almoço: tudo bem, filha? Se precisar do pai, eu estou aqui. Eu sabia que o caráter da minha filha não estava na condição sexual. O caráter de ninguém está na condição sexual.
Caráter pode estar no preconceito, que revela as nossas limitações em lidar com as diferenças. Me afirmando como cristão, eu tenho que aprender a amar as pessoas como elas são. Caso contrário, o meu discurso é vazio. E se eu não tivesse esse comportamento, eu abandonaria o meu trabalho, porque eu nunca mais teria capacidade de ir numa escola, de ir num congresso, olhar nos olhos de um jovem para falar para ele sobre educação, porque eu estaria mentindo, eu estaria falando uma coisa e fazendo outra. Eu agradeço imensamente a honra de estar aqui com os senhores e com as senhoras. Agradeço na pessoa do meu irmão a oportunidade de estar aqui nessa casa, né? Essa universidade, essa escola, na pessoa do Paulo, do Gilberto, que são as pessoas que mantiveram contato comigo, a honra de vir a Ribeirão Preto. Peço a Jesus que abençoe os vossos lares, porque é maravilhoso ter um lar. Como diz Amélia Rodrigues, não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou se é uma casa no caminho, ou se é uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor, de mãe, de pai, de esposa ou de marido, a presença de um filho, ou a companhia de um cão, que é muito triste viver na solidão. Muito obrigado, muita paz. Obrigado, viu?